Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o Thiago, coordenador de marketing aqui da Miraluz. Hoje eu vou conversar com o diretor Rafael, né? A gente vai responder algumas perguntas frequentes que o pessoal pergunta muito no Instagram e nas nossas redes sociais também, tá? Sobre como funciona o processo da Miraluz, qual que é a diferença entre os tipos de compensado que a gente tem aqui. Oi, Thiago, obrigado aí pela oportunidade, bom dia. Bom, eu só tenho a agradecer aí, vamos tentar esclarecer da melhor forma as dúvidas, né, que surgem, falar um pouco da empresa, para o pessoal conhecer melhor, né, e tudo isso. Então, acho que estamos aí abertos aí a novas tendências. Eu também, como trabalho aqui no marketing, mas não tenho aquele conhecimento todo, então eu também sirvo de base aqui para muitas dúvidas, tá? Rafa, eu queria saber de ti por que os clientes voltam sempre a comprar com a Miraluz, né? Por que os clientes escolhem a Miraluz? Então, na verdade, eu acho que são muitos anos, né, na estrada. A empresa recém fez 50 anos, né, de existência. Então, acho que é toda uma confiança na marca, nos produtos, qualidade, entrega. Então, acho que são vários fatores que fazem trazer essa confiança, né, no produto em si, na marca. Realmente a gente trabalha muito em cima da marca, nessa confiança, um relacionamento aí de muitos anos, né, de parceria com clientes, fornecedores, os próprios funcionários da empresa. Então, eu acho que é a base, né, da empresa aqui, né, que solidifica, né, a marca, né, de certa forma. Eu vejo muito dessa maneira, assim, né, esse crescimento exponencial da empresa. Eu conversando com outros setores ali, até de relacionamento com o cliente, né, e de venda e tudo mais, é uma coisa muito latente aqui de não só querer empurrar a venda, mas entender, né, qual que é o contexto do cliente, o que ele precisa de fato, para não ser só mais uma empresa que quer vender a todo custo, mas que realmente se preocupa, né, com as questões do cliente ali. Sim. Quais são os principais diferenciais da Miraluz em relação ao mercado de compensados? Então, a Miraluz ela sempre foi muito tradicional na produção do compensado plastificado. Fazem anos, né, que a empresa é referência nesse segmento específico, e isso passa por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima. Tudo começa lá, né? Seleção de matéria-prima, um controle do processo produtivo do início ao fim. São várias etapas, então tem que ter um cuidado muito grande em cada etapa, seleção de matéria-prima, controle de qualidade. Então hoje a gente tem em cada setor um controle de qualidade muito rígido, no sentido de todas as etapas do processo estarem bem controladas, porque os problemas eles existem. Na verdade é a forma como você controla ele, saber lidar com ele. Esse problema não pode expandir. Então quando você tem um bom controle de qualidade, você consegue identificar ele antes e resolver. Então esse é um processo produtivo, né? E com essa experiência de vários anos nesse segmento, acaba que o know-how, o aprendizado, ele se tornou latente na empresa, né? Então cada setor ele sabe exatamente o que deve fazer quando surge um problema, como resolver. Então eu vejo muito isso, esse tempo, esse processo e esse cuidado, né, com os processos produtivos, com a qualidade, como eu falei. Então eu vejo que esse é um grande diferencial que faz o nosso produto ser diferente da concorrência, né? Então diria que é um ponto bem importante, assim, né? Eu tive a oportunidade de visitar aqui a fábrica da Miraluz recentemente, para entender um pouco mais de todos os processos aqui, e eu achei muito interessante a forma com que todos os setores se conversam entre si também, né? Então, se a gente tem, se acontece algum problema lá na hora do teste, do compensado, o próprio setor de teste de qualidade, na verdade, consegue retornar ao outro setor para já entender o que aconteceu, para já ajustar ali na hora, né? Na verdade, é até uma tendência, assim, nos últimos anos, a gente investiu muito em tecnologia e agora a inteligência artificial também pegando muito forte. Então, a gente desenvolveu um sistema de Power BI que toda a fábrica está conectada. Então hoje os lançamentos de produção e qualidade eles são simultâneos. Então a pessoa está lá no setor de laminação, ele já está lançando, né, os quesitos de qualidade, produção, e assim todos os outros setores, todos interconectados. Então se tem um problema, a gente já consegue identificar muito rápido. O que antigamente poderia demorar às vezes uma semana para identificar um problema de verdade, hoje está muito rápido, né, por causa da informação. Então a gente tem investido realmente nessa parte de tecnologia dentro da empresa e a tendência é cada vez melhorar, né, com a inteligência artificial. Então hoje está tudo conectado no Power BI, a empresa, né, os dados da empresa, e isso é fundamental aí para ter um controle aí rígido, né? Então eu diria que
um diferencial também hoje, né? Eu queria saber também o que representa ter mais de 50 anos de história de empresa, né? Não é uma empresa que nasceu ontem, é uma empresa que já tem uma grande bagagem por aí e já carrega junto muitos aprendizados, né? Porque com certeza teve muitos erros lá atrás que hoje viraram aprendizados e que vocês foram acrescentando, né, no todo o sistema produtivo aqui da empresa. Eu costumo dizer que o problema ele existe, né? O quão rápido você lida com ele, né? O quanto rápido você chega. Então, né, como 50 anos de empresa, acho que, né, até a empresa familiar, né, do meu pai que começou isso aqui, e então os problemas eles são os mesmos, eles sempre existiram, né? Então essa rapidez e o conhecimento do pessoal, né? Hoje a gente tem encarregado na empresa que faz mais de 30, 40 anos que está aqui. Então eles realmente conhecem do processo, não é uma empresa que surgiu ontem, né? Então eu acho que a bagagem, a experiência de cada colaborador aqui dentro, eu acho que isso ajuda muito, né, a ter sucesso, né, a empresa ter sucesso. Eu vejo de grande importância essa experiência, né, interconectada, e eu acho que hoje a gente conseguiu unir a juventude com a experiência. Então, vamos dizer, aquela parte, né, né, um funcionário mais novo, com mais sede de tecnologia, agregado com a experiência de funcionários mais antigos. Eu acho que essa junção tem sido bem interessante, assim, bem importante, né, para a empresa, né? Eu acho que é fundamental juntar. Eu acho que não é nenhum nem outro, são os dois juntos, unidos ali, que faz realmente a diferença, né? Essa junção da experiência com a juventude. Perfeito. E a respeito da escolha do produto, né? Como é que o cliente ele pode saber qual que é o tipo de chapa ideal que ele precisa para a necessidade dele, ou seja, para uma obra, enfim? Sim. Ó, veja bem, hoje a gente tenta ter um laço, um vínculo com o cliente muito próximo. Como faz muitos anos que a gente está no mercado, a gente realmente conhece o produto que a gente faz. Já tivemos diversas situações que traz uma bagagem para poder oferecer um determinado produto para uma determinada obra. Então, acho que essa junção, essa proximidade com o cliente, ela tem que existir. É importante ter o feedback do cliente, o nosso também para eles. Então, eu acho que passa muito disso, né? Essa indicação vai muito do perfil, né? Então, falando um pouco, né? Qual produto utilizar? Vamos falar do plastificado mesmo, compensado plastificado. Então, se você tem uma obra que precisa de várias reutilizações, vamos dizer, você vai fazer um prédio, a forma de concreto lá, que você precisa de 20, 30 reutilizações. Então a gente tem que fornecer o melhor produto possível, né? Para ele poder fazer todo o trabalho com o mesmo jogo de chapas na obra, né? Então, diferentemente se você vai fazer uma obra rápida, que é, né, às vezes um prédio aí de 2, 3 andares que não precisa de uma chapa tão boa. A gente fala uma chapa de combate e a gente indica, de repente, uma chapa de segunda qualidade ou uma chapa com menos quantidade de lâminas. Então, tem vários fatores aí que a gente consegue auxiliar, né, o cliente nessa escolha, né, vamos dizer assim. Até mais para frente eu posso falar um pouco de cada produto, as diferenças, mas acho que esse já é um norte, né, que a gente consegue passar, né, para o cliente. Né? Sim, isso vai muito de encontro com aquilo que eu disse no começo, né, sobre como aqui na empresa vocês buscam entender bem qual é a necessidade mesmo de cada cliente, né? Sim. E não simplesmente ficar empurrando qualquer produto. Sim. Muitas vezes o mercado ele compra o que é moda ou o que ele comprou algum dia, o que foi oferecido para ele. Não, na verdade é importante essa comunicação para realmente comprar o melhor possível, né, para a sua utilidade, para o fim, né? Então a gente sempre gosta de entender, né? Então, quando numa cotação, alguma coisa, mas o que você vai fazer com esse produto? O que você espera? Porque a gente tem a capacidade de entregar um produto mais econômico, que vai trazer um resultado rápido, ou de repente um produto com maior valor agregado, mas que vai trazer um benefício, né, pro final, para a obra, né? Eu acho que esse é uma das coisas fundamentais aí, né, numa parceria, né, eu diria. Né? Perfeito. E ainda nessa linha de produtos, né? Qual que é a chapa que você mais recomenda para concreto aparente? Sim, hoje a gente tem, eu diria, 3 chapas que a gente tem, né, ofertado e tem tido bastante sucesso, né? Uma é o compensado plastificado M500, que ele tem uma gramatura de 500 gramas na superfície da chapa.
devido a ele ter essa gramatura alta, ele vai conseguir utilizar em várias disformas. Então, a gente já teve casos aí que um lado somente da chapa usou mais de 30 vezes na obra. Então, realmente ele dá um custo-benefício, além de trazer essa questão do concreto aparente. Pois, por ele ter uma gramatura super alta, ele vai trazer esse benefício de trazer o concreto aparente e, paralelamente, trazer mais repetições também para a chapa, né? Para esse material, a gente indica mais número de lâminas, né? Então, por exemplo, você pega uma chapa que sai muito, que é o 18 milímetros, a gente oferece com 11 lâminas, com 13 lâminas, que a base da chapa tendo uma estrutura boa para aguentar toda essa reutilização com um filme superior, ele vai trazer esse benefício para o cliente. Claro que essa chapa ela tem um custo maior, né? Por isso ela traz esse benefício, né? Tudo é uma questão de custo-benefício. Uhum. Aí, dentro dessa linha, né? A gente tem o M500, a gente tem o ProFinish também, que é uma chapa que ela tem um acabamento, que a gente faz um pré-tratamento na chapa antes de aplicar o filme fenólico. Esse pré-tratamento, ele faz com que a chapa se homogeneize e ela não deixa a umidade sair da chapa. Quando a umidade não sai da chapa, você consegue manter ela estável para não trazer as imperfeições da madeira, né? Até eu costumo dizer que a madeira ela é um metal vivo, ela trabalha, não é um ferro, né? Então ela trabalha com os intempéries do dia a dia, né? Sol, chuva, concreto, tudo isso a madeira trabalha. Então esse pré-tratamento a gente consegue estabilizar a chapa, né? Então eu diria que esses dois produtos aí são os mais indicados aí para esse tipo de quando vale a pena investir em uma dessas chapas que tem uma maior reutilização, que a gente consegue usar mais vezes? Eu diria que quando você quer mais reutilizações, acima de 20 reutilizações, eu já indico esse material, né? E tem uma grande coisa também, que ele é de um lado, o outro lado a gente usa um filme normal de 120. Mas geralmente na obra você utiliza só um lado da chapa, você não utiliza os dois lados. Uhum. Então essa chapa realmente é indicada acima de 20 usos, né, eu diria. Ou se quer um concreto aparente, né, arquitetônico, né, vamos dizer assim. Em relação à qualidade e também à variação de preços, né? O que define a qualidade de uma chapa de compensado? Como eu disse, são todas as etapas, todo o cuidado, né, com o material, com a matéria-prima desde o início, né? Mas hoje você consegue ter uma chapa mais econômica, por exemplo, né, falando nessa linha mesmo, um 18 milímetros 7 camadas, que você vai usar menos cola no material, e ele vai produzir muito mais. Se você fazer uns 7 lâminas, ele vai produzir muito mais do que um 11 ou um 13 lâminas. Então você ganha em produtividade, economia de custo, principalmente de resina. Então você consegue ter um produto mais competitivo. Ele vai funcionar bem também, ele vai ter uma performance, mas ele não vai ter a mesma performance do outro produto, né? Então eu recomendo, abaixo de 10 usos, utilizar uma chapa de 18, 7 lâminas, né? Esse seria os dois produtos aí, né, que a gente pode ofertar. Né? Ainda falando sobre a qualidade e a variação dos preços, Rafa, eu queria saber o que muda entre uma chapa aqui para o mercado brasileiro e uma chapa que a Miraluz vai exportar. Para nós não tem distinção de chapas de mercado interno e exportação, né? É uma chapa de primeira qualidade que vai para ambos os mercados. Eu acho que existe um pouco esse conceito no mercado porque, né, um preconceito que a chapa de exportação vai ser sempre melhor que a chapa que é usada no mercado interno. Eu até discordo, porque eu acho que lá fora o pessoal reutiliza o material muito menos, porque até por uma questão de custo. Lá eles têm problema de mão de obra muito maior do que nós, eu vejo. Então eles acabam reutilizando menos a chapa. Eu acho que o mercado interno, inclusive, tem que ser mais exigente. Então eu vejo, na nossa empresa não existe essa distinção. Né? Como é que a gente pode saber se o compensado ele tem resistência e uma colagem também de bastante qualidade? É um processo bem criterioso, né? Eu diria que tudo passa, mais uma vez, pelo controle de qualidade. Né? Você tem que ter um controle de gramatura, da resina que você põe, né, nas lâminas, né? Então tem que ter um controle ali de hora em hora, gramatura de mais é ruim, gramatura de menos é ruim, então é controle.
tudo passa por um bom controle, né, de qualidade. São diversos testes, né, que são feitos. São. Além disso, todo lote, né, a gente coleta amostras, faz todos os testes destrutivos e testes de colagem, e até para saber. Então, no final do turno não, no outro dia a gente já tem os resultados do laboratório, autorizando o lote ou não a seguir adiante para o cliente, né, com esse teste de colagem final, né, mas é um processo bem rigoroso, né, que é necessário. Não, perfeito. Necessário. A gente, né, tem um ditado aqui que todos os problemas podem resolver, mas um problema de colagem não se resolve, né? Então a gente, para nós, é prioridade colagem, em primeiro lugar. Se uma chapa depois de pronta tiver mal colada, ela desmancha inteira. Ela desmancha, né? Você não tem o que fazer. Você pode ter um problema estético, você pode ter um problema de esquadro, um problema de bitola, mas um problema de colagem você não resolve, né? É um problema realmente estrutural. Então, todos os quesitos são importantes, mas eu diria que colagem é o principal, né? Uhum. E já falando sobre, agora que a gente está comentando sobre as chapas ali, a sua durabilidade, em relação ao cuidado, né, que a gente que vai manusear a chapa, e em relação também ao armazenamento, o que a gente precisa ter? Quais são os cuidados que um cliente tem que ter logo depois que ele recebe, né, a chapa? Sim, isso é muito importante, porque a gente tem todo um cuidado com a chapa, né, começando lá na madeira, na tora, que é plantado, pense uma madeira que foi plantada 15, 20 anos atrás, até chegar no produto final, tem todo um cuidado. Então, assim, tem que ter o cuidado pós, né? Pós entrega no cliente. Tudo isso passa por uma armazenagem, né, do produto quando ele chega, né? Evitar de deixar ele já ao intempéries, deixar já num lugar coberto, né? Para essa troca de ambiente, né, não ser tão brusca. Você tem que ter um cuidado no manuseio do material, não soltar a chapa de qualquer modo, né? Então armazenar corretamente. Aí, quando você vai fazer o corte da chapa, né, nas suas medidas, o pré-corte, você tem que ter um cuidado com a serra certa para usar. Então, hoje a gente indica que tem que ter acima de 60 dentes a serra, né, para não esfarelar a madeira na hora de cortar, porque quando o dente é muito distante, uma serra de 40, 50 dentes, a hora que você passa na serra a chapa, ela já desfia a chapa, ela solta o filme, ela solta a lâmina, ela é mais bruta. Então, já começa aí. Após esse corte, né, o empreiteiro, né, o mestre de obra, ele tem que ter o cuidado de selar as bordas, né, porque a gente entrega o material com as bordas seladas. Né? Isso aqui é uma amostra aqui da chapa, pode ver que aqui ela está selada e aqui ela não está selada. Quando ele faz o corte, ele tem que selar as bordas. Para quê? Para a umidade não entrar na madeira, né? Então, esse é um cuidado essencial. Quando você faz o furo na chapa, você tem que selar o furo também. Então, com isso, a umidade não entra na madeira. E a durabilidade vai ser maior, consequentemente, né? Então, tem todo esse processo, né? Na hora de fazer a desforma, também, né, a gente se depara muito com isso em obra, do encarregado ir com o pé de cabra e tirar a chapa lá na obra, a chapa cai com o canto, quebra o canto da chapa. Então, praticamente ali você já danificou a chapa e não vai conseguir ter mais dois usos. Então, tudo é um processo, é uma cadeia que tem que ser respeitada, né? Senão o produto não vai funcionar, né? Então, é assim, né? Esse é o nosso conselho aí também, né? Para manuseio, né, da chapa, né? E dito isso... Mais uma coisa, pode ir. Esse é um dos mais importantes também, tá passando desmoldante na chapa, né? Um desmoldante de qualidade, confiável, no filme, né? Então, depois da desforma, cada vez antes de fazer a desforma, passa o desmoldante, espalha ele bem na superfície, que esse desmoldante vai evitar da chapa grudar no concreto, né? Então, você vai tirar mais facilmente e vai reutilizar novamente, né? Então, um desmoldante de qualidade inferior, ele pode acabar descolando esse filme que tem na chapa, comprometendo daí a... Sim, geralmente é a falta do desmoldante, né, em si, né? Perfeito. É a falta do desmoldante ou passar muito ralo. Geralmente o pessoal passa uma ou duas vezes, não passa de novo. Então, que é um trabalho extra, né? Mas é fundamental para manter a durabilidade. Manter a durabilidade, com Perfeito. certeza. E dito isso, como é que a gente pode armazenar o compensado para que ele dure mais? Como eu disse no início, armazenar
num lugar fechado, né? Então, primeiro vai descarregar, armazena num lugar fechado para não ter esse contato com os intempéries e a partir do momento que vai usando, você vai, né? Daí já vai estar na obra, já vai estar sendo reutilizado. E é interessante deixar eles em cima de pellets também para não... Sim, para não ficar em contato direto, né, com o solo, né? Perfeito. Sim. E o que pode comprometer a reutilização de uma chapa? A gente já falou ali do desmoldante e também do corte com a serra, né? Tem algumas outras coisas que podem comprometer essa... Não, eu diria que esses são os principais pontos, né? Tem um fato bem técnico também que com os anos aí de experiência, isso, né, traz também um know-how para a empresa, que geralmente a chapa, nos primeiros usos, é onde ela sofre essa maior troca ali com né, temperatura, com o concreto, com a acidez do próprio concreto, do sol e chuva. Então, ali, no primeiro e no segundo uso, é onde ela mais sofre. Então, pela nossa experiência, a partir do segundo uso, se foram tomados todos os cuidados com a chapa, ela já vai estabilizar. Inclusive, ela vai dar até um acabamento melhor para o concreto a partir do segundo uso. Até um contrassenso, mas a realidade é assim que acontece. Então, geralmente é isso. O começo é onde a chapa mais trabalha, né? Por isso é importante esse armazenamento, selar a borda, né? Anterior, tudo isso, né? todo cuidado anterior. E quais fatores influenciam na durabilidade da chapa durante a obra? Já depois de todo o armazenamento feito, durante a obra, o que a pessoa precisa fazer para que a chapa tenha uma boa resistência, uma boa durabilidade? Então, Thiago, tendo esses cuidados ali, ela vai ser reutilizada mais, né? Então, eu diria que tudo isso que a gente falou já é o passo a passo para realmente ter uma maior durabilidade. Esse é o objetivo, né? Que o cliente possa que reutilize mais, né? Sim, perfeito. Com certeza. E a respeito gente gosta de cliente satisfeito, né? Então, se ele usar o máximo que ele puder, ele vai voltar e vai comprar de novo, né? Então, esse é o nosso lema, né? Perfeito. E sobre a entrega, sobre a questão de alinhamento com o cliente, também essa confiança que vocês transmitem para os clientes que são aqui com o cliente. A gente entende que é muito caro para uma construtora ficar parada por não ter o material na obra para fazer, né, os andares, as lajes, né? Então a gente sabe que é muito caro, né, isso, né, uma obra parada. Então a gente tem que ter o comprometimento, né, de entregar dentro do prazo acordado, porque a gente entende que realmente é fundamental para o nosso cliente, para a construtora, ele ter no prazo necessário, porque senão se torna caro, né? Então, a minha chapa fica até parada, então vai ter prejuízo na obra, né? Então, e durante a entrega ali para o cliente, né? Como ele pode fazer para evitar ter prejuízo durante esse recebimento? A gente já comentou ali também sobre toda a parte de tratar o compensado da maneira correta, né? Sim. Mas quais medidas ele pode tomar assim para ter esse cuidado durante o recebimento do material ali? Eu acho que uma inspeção, né, do lote, verificar, né, eu acho que o cliente ele pode fazer algumas verificações como esquadro, né, comprimento, largura, espessura, né, do próprio compensado. Eu acho que esses são alguns cuidados básicos, né, que eles podem fazer no recebimento, né, justamente para dizer, não, o material veio de acordo, né, a gente aceitou o lote. Um outro teste também que é feito, né, que alguns clientes nossos fazem, eles recebem o material, eles cortam um pedaço da chapa, uma amostra como essa aqui, assim, e colocam na água fria ou na água fervendo por 24 horas, 4 horas, faz um pré-teste de colagem. Então, se você pegar essa amostra e jogar numa água, né, num recipiente com água fervendo ali a 100 graus, ou mesmo água fria, e deixar por um período, e você tirar e essas lâminas não se decomporem, não saírem, quer dizer que o compensado já está bem colado, né? Então ele não vai descolar. Se o compensado ele tem um problema, já nesse teste a construtora já vai identificar que já existe uma não conformidade, né? Então eu acho que seriam uns bons testes, né, a serem feitos, né, no recebimento do lote, né? Legal. A entrega aqui é a própria Meraluz que faz ou é um serviço terceirizado com uma empresa que faz esse tipo de... É a própria empresa que faz, né? A gente tem transporte aqui interno que entrega direto no cliente, né? Então já é uma modalidade CIF, né? A gente entrega o material até a porta do cliente, né?
Então, e o que a empresa faz a partir do momento que o caminhão é carregado e sai até o cliente para garantir que o material chegue conforme o combinado? A gente tem cada lote, a gente segrega, né, os testes, né? Então, por exemplo, se um lote saiu da empresa hoje aqui, a gente vai ter todas as informações desde o dia que iniciou a produção, como é que foram os parâmetros de qualidade daquele lote. Cada 2 horas fazem testes, né, de bitola, de comprimento, de largura. Então, todos esses dados a gente tem por lote e por cliente. Então, qualquer eventualidade, algum problema, a gente vai conseguir rastrear o processo desde o início, né, para estar identificando e dando esse suporte, né? Perfeito, perfeito. E Rafa, a última pergunta aqui. A gente já sabe que esse relacionamento com o cliente é uma coisa muito latente aqui para a Miraluz, né? Ter essa troca, essa confiança. E são uma junção de várias coisas, né, que fazem com que o cliente confie cada vez mais na empresa. E qual que é o impacto que uma entrega bem feita tem nesse relacionamento com o cliente? Eu acho que é a continuidade, né, confiança, né, na verdade é só assim que constrói, né, essa parceria, não tem outra forma, né. Então, eu acho que nesses 50 anos foram muitas trocas de experiências e relacionamentos, né, que acabou trazendo, né, uma força para a marca e confiança, né, que é tudo isso, né, entrega, qualidade, né, respeito, né, mútuo, né, cumprir com o que vendeu, com o que falou. Então, acho que é essa junção, né, de confiança, né, eu diria que confiança na marca é a nossa força aqui. Uhum. A gente sabe que trabalhar com madeira tem toda uma questão ambiental por trás também. E a Miraluz, ela também é uma empresa que se preocupa muito com essa questão, né, de sustentabilidade. E como é que é a Miraluz produção de compensados? Sim, Thiago, eu fico bem contente com a pergunta, né? Hoje isso está muito em evidência, né? E na verdade o processo de compensado, né, de madeira, ele hoje, né, no sul do Brasil, que é onde se encontram as maiores produções, são todos feitos de madeiras reflorestadas, né? Em sua maioria de pinos e eucalipto, né? Então, hoje esse apelo sustentável, ele está muito latente, né? Então, hoje a gente faz toda a questão de plantio, né? De mudas, de reflorestamento. Então, tem todo o tempo ali, né? De crescimento, né? Da árvore, onde nesse período, né? Principalmente ela mais jovem, que ela absorve o CO2, né? Muito mais forte. Então, quando a árvore ela vai ficando mais velha, ela não tem essa mesma absorção. Então, por isso que é importante renovar a floresta, né? Então, a madeira, ela tem tudo a ver, né? Então, ela ajuda muito, né, nessa questão. Hoje, a Miraluz, ela é 100% certificada FSC, que é um certificado de manejo florestal. A gente é auditado, né, 2 vezes por ano, né, por órgãos internacionais, né, que a gente mantém essa certificação, que ele vai desde de como é feito esse replantio, também não é só isso, ele cuida também para saber se não tem trabalho escravo, se esse plantio está sendo de uma forma sustentável, né? Então é muito importante esse certificado, e a Miraluz é certificada, então é um grande apelo, né? Então a gente tem um produto renovável, né? Não é aço, não é plástico, então ele é um produto renovável, né? Então você usa, você planta, você gera emprego, então ele é fundamental. Eu acho que até no Brasil ainda não tem esse discernimento, essa noção, né, do poder da madeira, né, o quão sustentável ela é, né? Então acho que é nosso papel trazer isso também, né, para o pessoal aí, e é fundamental isso aí, né, hoje, né? Perfeito. E além do reflorestamento, quais são outras práticas ambientais que a Miraluz também adota? Sim. Hoje a empresa ela tem que estar habituada, né, com todas as normas vigentes do país, né? Então, licenças ambientais, licenças de operações, né, outorga de água, tudo isso hoje, né, para você manter uma empresa, né, séria, você precisa ter todas essas licenças, né? Então, eu diria que é um primeiro passo aí, né? Perfeito. E como que a sustentabilidade influencia na escolha da matéria-prima? Sim.
vai muito de região para região, né? A nossa região ela é muito favorável para esses cultivos, né, de pinos e eucalipto, né? Então é uma matéria-prima que funciona bem, que cresce bem, ela se adapta bem, né, à natureza em volta. Então é uma matéria-prima que já está segmentada, né, na região sul, né, vamos dizer assim. E essa questão de sustentabilidade, ela é uma questão latente para os clientes também? Como é que isso impacta na questão de vendas? Com certeza, né? Hoje é uma busca constante, né? Até eu vejo que na exportação, né, existe uma exigência muito maior, mas isso é uma tendência, né? Então, é uma tendência, né, da Europa, dos Estados Unidos de realmente, não digo obrigar, mas quase que se você quiser continuar no jogo, você tem que cumprir com as regras, né? Então isso é muito evidente, né? Então, de certa forma, também a exportação, como a gente atua nos dois segmentos, a gente já entra nesse ambiente, né? E traz isso para os nossos clientes aqui dentro também, né? Então é fundamental, né, essa interação. E além desse certificado do FSC, né, que tem a ver com sustentabilidade, quais outros certificados de qualidade também, de confiança, a MiraLuz possui? A gente tem diversas certificações, né? A MiraLuz, ela tem a certificação PS1 19, que é uma certificação de produto estrutural para o mercado americano. Então é uma certificação externa. A gente tem auditorias a cada 3 meses, né, sobre de produto estrutural. Temos a certificação CE2+, que é uma certificação de procedimento, uma certificação europeia para venda na Europa. Temos certificação na Argentina, temos certificação no Brasil, feita pela ABNT. Então hoje é uma certificação muito importante aí, nova, né? Que hoje tem poucas empresas aí que estão com esse certificado, que é de produto, né? Então hoje, se alguém comprar o nosso produto, ela vai ter o laudo técnico e baseado nas auditorias que a gente tem a cada 3 meses, né, do ABNT, né? Desculpa, a cada 6 meses da ABNT. Então isso traz uma confiança, né? Uma sustentabilidade para o produto em si, né? Então temos as certificações. Vamos ver se eu não perdi mais nenhuma. Acho que é isso. É umas 5, 6 certificações aí ao total, né? São várias. E isso é uma coisa que o cliente às vezes não vê no produto final, né? Ele adquire o material, mas ele não sabe que tem todo esse... Talvez não saiba que tem todo esse aparato por trás. Dito isso, o que esses certificados garantem para o cliente? Como é que ele pode perceber esse valor? Assim, hoje eu vejo muito próximo com o ISO, né? Com a certificação ISO, que são certificações de processos e procedimentos e produtos, né? Então, para a gente se manter com todas essas certificações, a gente tem que cumprir um processo rigoroso de qualidade, né? Que começa desde o começo lá da madeira, da lâmina, da secagem, né? Da prensa, do acabamento. Então, é um processo de qualidade muito rigoroso que a gente é auditado, né? Então, de tempos em tempos, vem uma auditoria externa e verifica se a gente realmente está seguindo com aquilo que a gente diz no nosso manual, né? Hoje o nosso manual de qualidade ele tem mais de 400 páginas. Então, assim, tem tudo especificado de todos os processos e a auditoria, né, essas certificações, elas vêm só para dizer que o que eu disse no meu manual, né, se eu realmente estou aplicando no meu processo, né? Então é um circuito fechado, né? Por isso que é importante, né? E realmente merece ser valorizado, né? Essa estrutura toda, né? E como é que o cliente ele pode verificar se o produto que ele está recebendo realmente é um produto certificado? Então, vai muito de realmente o cliente exigir, né, tal certificação. Cada produto tem produtos que, por exemplo, a PS1, que é um produto estrutural, ele é destinado à construção americana de casas. Então, depende, cada cliente, para o seu produto, ele pode exigir uma certificação ou outra, né? Só que o que eu digo é que todos os produtos passam pelas mesmas condições, né, dentro da fábrica de controle de qualidade. Então, independentemente de você estar comprando um produto certificado ou não, ele vai seguir o mesmo, vamos dizer, plano rigoroso dentro da fábrica, né? Então, a questão da certificação não é uma necessidade realmente do cliente de ter. A gente viu que trabalhar com compensados não é apenas fazer o material, mas tem todo um backstage por trás, envolve vários processos,
envolve muita conversa, muito alinhamento com o cliente. Rafa, eu queria te agradecer por essa Beleza, conversa, tá? Muito obrigado. Acho que isso vai resolver dúvidas de muitas pessoas que acompanham a Miraluz. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Também siga as redes sociais da Miraluz, que vão estar aqui na descrição do vídeo. E muito obrigado.